Então, dando prosseguimento à nossa saga de trilogia sobre o poder da palavra, a gente falou, né, mais conceitualmente sobre esse lugar dela como campo vibracional. E você finalizou, né, Ida, falando da relação, né, que essa palavra pode ter com o corpo, reverberar no corpo, né, dependendo do que a gente diz, do conteúdo, né, da energia que está impregnada na palavra. Então, a gente pode dar prosseguimento, novamente, nessa paisagem maravilhosa, né, do Instituto Renascer da Consciência que a gente está fazendo, essa filmagem. Então, podemos falar um pouco sobre isso. Esse é um assunto delicado e profundo. Eu vou começar falando do corpo físico. O corpo físico é um conglomerado de células que gravaram durante toda a nossa vida. A Belinha está nos fazendo companhia aqui. Né? Um conglomerado de células que gravaram durante a formação do corpo, desde o feto até hoje, está gravando aqui as impregnações de tudo que eu vivi. Está gravado, o meu corpo é modelado por essa gravação. Então, o que acontece com essa gravação que está no meu corpo? Na impregnação cultural, social, educacional, todos os que o corpo recebeu. Acontece que como ele é um campo de energia, ele recebe e devolve. Essa troca é eternamente possível, né? Hoje, os estudos das crenças impregnadas no corpo, baseadas no Lipton, né? Bruce Lipton, que está publicado na Biologia da Crença. Esse estudo, inclusive, gerou, dentro das conduções da psicologia, um trabalho chamado Psyche, que trabalha exatamente com a palavra impregnada no corpo e na crença que ficou impregnada. É um trabalho fantástico, ele acelera o processo psicoterapêutico, né? Mas voltando a essa impregnação, quando eu falo, o corpo recebe aquela impregnação. Quando o corpo recebe a impregnação, ele não recebe em branco. Quer dizer, eu joguei e aquilo ficou lá registrado. Não, ele tem já uma rede formada de conceitos, de crenças, de percepção, que vai reagir ao que eu falei. Aí se eu disser assim, nossa, que coisa bonita, esse bonito que eu falei é o meu bonito. É a minha crença do que é bonito, a minha impregnação cultural, educacional do que é bonito. Você vai receber o bonito de acordo com a sua impregnação. Então, o meu bonito não é o seu bonito. Percebe? E o seu bonito vai reagir. Fica claro? Eu estou sendo clara? Sim, demais. Então, isso cria uma outra vibração. Então, o que acontece com a palavra e o corpo? Tudo que eu falo está registrado no corpo do outro. Porque eu joguei aquela forma, eu joguei aquela onda vibracional. E é tudo muito delicado, porque aquilo pode impregnar agradavelmente o sujeito e pode impregnar desagradavelmente o sujeito. Não, isso para a criança que está construindo seu Pronto. ego, A né? criança É um manancial de energias positivas e negativas. Eu penso assim que muitas vezes os traumas que a gente constrói na vida quando criança não é nem só o evento em si que acontece, não, né? Mas às vezes a palavra que está atravessando. Eu falei no vídeo passado. Impressionante. Né? A morte, por exemplo, tem uma conotação que para a criança tem outra, por exemplo. Dependendo de como aquilo chega na criança, vai também criar um trauma ou não. Por exemplo, eu vou falar uma palavra que todos nós falamos, desde bebê, mãe. Mamãe. Essa palavra tem qualquer conotação.
Né? A mãe pode significar para mim um lugar de segurança, de paz, de tranquilidade. Mamãe pode significar assim, não quero nem ouvir falar nessa história. A mãe pode ser um lugar de insegurança, um lugar de falta, um lugar de sufocamento. Entendeu? Então, percebe? Sim, sim. Qualquer coisa pode significar alguma coisa com qualquer palavra. Né? Então, por exemplo, mesa. Todo mundo fala, aqui é a mesa. A mesa pode ser um lugar horrível, onde muitas brigas aconteciam na infância de uma pessoa. Então, eu tenho um conhecido, ele não senta à mesa para almoçar com a família. É uma família ótima, os filhos bons, razoáveis, né? A relação do casal é boa, mas ele come fora da mesa. Não tem quem faça ele sentar, porque a mesa é um lugar de ojeriza. Era muita briga entre a família na mesa, na hora da comida. Percebe? Então, você entende que falar mesa. Ah, você quer sentar à mesa para... Vamos almoçar? Sentar à mesa? Não, eu não sento na mesa. Ele vai na sua casa, ele não senta com você para comer na mesa. Senta perto, senta na outra cadeira. Você vai dizer, é neurótico? Não, é neurótico não, meu filho, é o trauma. Percebe? Oi, agora assim, na condução psicoterápica, você que é psicóloga, né? Tem várias formas de você trabalhar isso. Por exemplo, na psicanálise, pelo que eu sei, psicanálise você vai trabalhar no significados, você, né, trabalhar para possíveis novas significações para aquilo, né? Agora, como você trouxe o Psyche, né, outras abordagens talvez mais corporais, vai trabalhar nessa impregnação dessa energia, né, a desbloquear aquilo. Para você, no corpo, exatamente. A gente está falando do vídeo no corpo. Dentro do que eu acredito como trabalho, não desacredito da psicanálise, não. Eu já falei uma vez, eu fiz anos de análise que foram extremamente importantes para mim, né? E hoje eu sou uma pessoa menos neurótica graças àqueles grandes investigações que foram feitas, foram anos mesmo. Mas eu também fiz muitos outros trabalhos e trabalhei muito a desimpregnação do corpo de certos momentos, certas situações que foram graves, né? E eu, dentro do que eu trabalho, eu acredito firmemente que a palavra congelada dentro do seu corpo, a palavra é congelada, que é a dor básica do ser humano, é uma palavra congelada. Pode ser um medo, pode ser uma traição, pode ser uma dor. Essa dor congelada lá no fundo, que a gente dificilmente chega nela, precisa muito trabalho terapêutico para chegar na palavra congelada. Tem uma metodologia, o Patchwork. O Patchwork trabalha muito com isso, a palavra congelada, que fica congelada, aquele campo energético está congelado. Você faz análise, você vai fazendo os círculos viciosos, você vai vendo, mas aquilo repete na sua vida. Pode procurar que tem uma crença congelada no seu corpo, em algum lugar, e ela não despregou dali. Mas se aquela energia for posta em movimento, aí você consegue começar a modificar a dor. Agora eu tenho que lhe dizer que é doloroso chegar na palavra congelada. É o impacto que você congelou, ele repete. Mas o adulto pode atravessar o que a criança não pôde. A criança congelou. Uma criança abandonada pela mãe, por exemplo. Às vezes a mãe não pôde ficar com a criança, mas para a criança é um abandono muito grande, é uma dor excruciante no corpo. No corpo. Entendeu? Se eu não vou lá e não vivo aquela dor, como adulto, passar pela dor da criança,
aquilo atravessa, eu solto a energia que estava presa ali. No que eu solto essa energia, ela começa a circular no meu corpo. E ela vai dissolvendo as camadas que eu vivi, prendendo para poder sobreviver. O trabalho do Curando a Criança, por exemplo, tem a ver com isso, né? Que eu, durante 30 anos, coordenei. Hoje o grupo continua fazendo o trabalho, que é uma técnica fantástica. É uma investigação detalhada da criança, o que ela viveu. Porque o que a criança viveu não é o que o adulto conta, não. O adulto já pôs palavras em cima daquela dor que não corresponde à dor. Não sei se está dando para você compreender. Sim, sim. Mas, Aida, como buscar a cura dessa dor sem ter que reviver aquele trauma, né? E retraumatizar mais ainda? Não. Você entende? Não, reviver o trauma não. Você vai investigar. Terapia de choque, como disse. Não, terapia de choque eu não acredito nela, não. Por exemplo, todas as terapias que trabalham com trauma, elas não levam você a viver o trauma, mas elas vão conduzindo até que você possa se dar conta da dor. A dor é importante. A dor é importante. No Curando a Criança, o terapeuta, ele fez uma descoberta nas investigações dele muito importante. Ele descobre que o trauma, na verdade, não é o fato. O que congela é 1 segundo, 10 segundos antes do trauma. Porque você sabe que vai acontecer, você congela, acontece, e você fica congelado naquele segundo anterior. Até você chegar lá, é uma investigação profunda, bem profunda. Então, por exemplo, uma criança que é abandonada, muito pequenininha, porque não pôde ficar com os pais de alguma forma, ela tem um nível de traição dentro dela. A traição se repete pela vida, ela não entende nem porquê, entendeu? Mas ela trata isso como abandono, por exemplo. Mas são traições. Aquele núcleo da traição fica pulsando, entendeu? No corpo dela. Então, essa reação delicada de como a impregnação está nas células do corpo e como eu reajo, a percepção do que está acontecendo é individual, intransferível. Então, quando eu estou falando com você, eu não tenho a menor ideia de como você está recebendo isso que eu estou falando. Ou como o público vai receber isso que eu estou falando. Porque cada um vai receber de acordo com a sua possibilidade do que está impregnado no corpo dele. É delicado demais. Então, tem que procurar o congelamento da palavra no corpo. As células estão contraídas e a energia está presa lá. A energia presa, congelada no corpo, ela está pulsando aquela qualidade e ela vai atrair aquela qualidade para a vida do indivíduo. Percebe? Então, Aida, já trazendo as cenas dos próximos capítulos, o que a gente vai falar? Assim, a gente vai dar uma continuidade sobre a relação da palavra com a palavra falada? Eu acho que é importante, é o próximo capítulo.